Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim para conversar com vocês um pouquinho sobre a quarta parede e a quebra dela. Vamos lá? A quarta parede é uma convenção que veio do teatro. Ela é a explicação de uma parede invisível que existiria entre a performance e a plateia. Porque geralmente os atores não interagem com a plateia. E a quebra da quarta parede é quando essa interação ela existe, ela acontece, o ator interage com a plateia. Agora, essa convenção também passou para o cinema, ela também existe na literatura, ela existe em pinturas e nos games também. Então, ela meio que foi passando, né, de uma mídia para outra ao longo do tempo. Ela começou bem antigamente. Desde lá, o teatro grego, o coro interagia com a plateia, tecendo comentários sobre o que estava acontecendo na peça. Depois disso, o Shakespeare também utilizou bastante isso, tanto em comédias quanto em tragédias. Outro lugar que isso ficou bastante marcado também, mais ou menos na mesma época do Shakespeare, foi no teatro elisabetano. Depois disso, quem utilizou bastante essa técnica foi o Brecht, nos teatros. Ele sempre achava que o mais importante de tudo era o olhar crítico do público sobre o tema que era proposto na peça de teatro. Já na literatura, essa quebra da quarta parede, ou melhor, metaficção, aconteceu em livros como As Mil e Uma Noites, Dom Quixote, Os Contos da Cantuária e O Mundo de Sofia, onde os personagens eles descobrem que eles são personagens e que eles estão dentro da ficção, eles fazem de tudo para se libertar de lá. Já em HQs, também existem vários exemplos. Por exemplo, o Deadpool, que depois passou para o cinema. E a gente não precisa ir muito longe do nosso lar, da nossa infância. Por exemplo, nos gibis da Turma da Mônica, a Mônica sempre cita, sempre fala sobre o Maurício, né? Que, tipo, na realidade é o criador dela, né? E na pintura isso também ocorreu. Vocês já ouviram falar no quadro do casal Arnolfini? Ele foi pintado pelo pintor Jan van Eyck em Bruges. E é a pintura do casamento desse casal. Existem várias teorias por trás dessa pintura, existem vários simbolismos que foram estudados e coisas assim. Depois vocês podem dar uma pesquisada, eu acho super interessante. Teoricamente, era o casamento desse casal e o pintor era uma das testemunhas. E daí, como documentação de comprovação do casamento, ele pintou um quadro. Só que nesse quadro existe um espelho no fundo. E no próprio espelho você consegue enxergar até mesmo o próprio pintor. Então é super interessante, assim, tipo, tu tá enxergando o pintor pintar o quadro. E depois no cinema, isso foi acontecendo em vários lugares também. Mas entre essa quarta parede e essa quebra da quarta parede, existem vários estilos diferentes de quebra, né? Alguns deles são só simplesmente um ator dando uma olhadinha pra câmera, assim, meio que de leve, porque, sabe, normalmente no cinema os atores eles têm que ignorar totalmente a câmera, né? Faz de conta que ela não existe. E é meio surpreendente, às vezes, quando isso acontece no meio de um filme. E geralmente os filmes que acontecem mais isso são comédias, sabe? Mas às vezes também pode acontecer no meio de algum filme como se fosse, ou por exemplo, uma explicação sobre alguma coisa que está acontecendo, ou sobre algum tipo de coisa que pode ser um pouco politicamente incorreto e que nenhum roteirista quis trocar, assim. Daí, de repente, tem um ator que para o que ele tá fazendo, né? E interage com o público só pra meio que fazer uma nota mental ou coisa parecida. O Modern Family. Eles dão uma olhadinha rapidinho pra câmera, assim, num estilo do tipo, meu Deus, alguém me viu fazendo isso, sabe? Como se na hora eles estivessem muito embaraçados, sabe, com o que aconteceu, meio que com vergonha, assim. Foi uma cena meio, sei lá, meio embaraçosa pra eles, e eles ficam meio... e agora? E outras vezes te usa quase como se fosse uma pessoa para quem ele tá confessando alguma coisa. O espectador tá sabendo de muita coisa que as outras pessoas que estão dentro da ficção não estão, entendeu? No Brasil, os normais fizeram isso. Como público, era sempre como se fosse, assim, alguém para quem os dois estavam sempre confessando alguma coisa. É quase como se a gente fosse, tipo, um melhor amigo
do Rui e da Vani, porque eles estavam sempre assim, sempre contando as coisas, assim, os pensamentos que é melhor que o outro não ficasse sabendo e não ouvisse, né? Foi uma coisa até um pouco inovadora no Brasil na época. Quem escreveu o roteiro foi a Fernanda Young. Outro seriado que isso acontece é no How I Met Your Mother. Os filhos do Ted sempre olham pra câmera na hora que o Ted começa a contar a história de como é que ele conheceu a mãe deles. A câmera faz o papel do Ted, na realidade, quando o Ted tá contando a história pra eles. E em Friends, o Joey chega um dia no café e comenta: é como vocês aqui, toda quarta-feira, 11 horas da manhã no café. E ele dá uma olhada pra câmera. Tipo, na realidade ele tá só comentando assim: como assim? Todos os personagens, eles estão aqui, assim, num horário desses. Era pra todo mundo estar ou trabalhando ou cuidando cada um da sua vida. Mas na realidade eles estão sempre no café, né? E também outros seriados, como, por exemplo, o House of Cards, que foi o primeiro seriado do Netflix. Frank Underwood, ele sempre olhava pra câmera e meio que explicava como é que funcionava a personalidade dele, sabe? É mais ou menos, assim, um olhar um pouco mais íntimo sobre o personagem, porque às vezes ele usava uma ou outra jogada política e daí ele meio que fazia isso pra, tipo, pro espectador entender qual era o real objetivo do personagem atrás disso. Tem outro seriado que chama Secret Girlfriend. Nesse seriado, o objetivo é que a câmera, o espectador no caso, seja o personagem principal. E esse daí é um estilo que também é bastante usado em várias mídias diferentes, inclusive nos games. Tem muito game que, por exemplo, você é como se fosse um outro personagem e tá ali no meio da história, você tem que interagir, coisa assim. Quando o jogador não é um terceiro personagem, essa interação acontece de outras formas. Por exemplo, no Death Stranding, quando a gente tá comandando o Sam e a gente entra no quarto do Sam, o Sam interage com o jogador, assim, mostrando o que é possível fazer dentro do quarto, apontando coisas. O Death Stranding é do Kojima, e o Kojima já tinha usado essa mesma ferramenta em outros jogos, como, por exemplo, o Metal Gear. Mas tem alguns filmes nos quais eles, por exemplo, só no final do filme, o ator ou o personagem olha pra câmera. O Noites de Cabiria, que isso acontece, O Regresso, Psicose, e um filme que ficou muito marcado por fazer isso é o Show de Truman. E, infelizmente, assim, é um pouco difícil contar sobre o que se trata a história sem contar o que é a história em si. Simplesmente eu posso dizer assim, assistam o Show de Truman. Eu não vou contar sobre o que é. Quebra a quarta parede, mas por favor, vão me assistam. Eu não quero nem falar sobre o que é pra não estragar e não dar nenhum spoiler. Em Noivo Neurótica, Noiva Nervosa, o Woody Allen também utiliza essa ferramenta e ele fica comentando assim: você já imaginou vir pro cinema e ver esse cara aqui na fila, incomodando, não sei o que. Ele fica meio brabo com um cara que tá incomodando ele na fila do cinema e ele começa a reclamar pra câmera sobre isso também. No As Três Faces do Terror é bem engraçado, porque a gente enxerga ele, assim, cavalgando no cavalo, coisa assim, uma cena, um close normal. E a câmera vai vindo pra trás, daí você enxerga todos os props, assim, com as árvores que são cenográficas, são pessoas correndo ao redor de um cavalo mecânico, coisa assim. E antes a impressão que tu tinha é que o cavalo tava cavalgando, né, correndo. Só que na realidade ele tá parado, assim, só fazendo assim, e daí vem e enxerga todo o cenário, assim, sendo desconstruído. É muito legal. E vale lembrar que o que acontece nesse filme, que a gente consegue enxergar isso, só acontece na versão italiana, porque existe uma versão italiana e a outra versão americana. Então é na italiana que a gente consegue realmente ver essa cena. Com Boris Karloff. Em A Grande Aposta de 2015, a Margot Robbie explica um pouco sobre o mercado financeiro, numa cena muito icônica onde ela tá, assim, tomando banho de banheira, explicando coisas sobre o mercado financeiro. É muito engraçado. Então esse é um tipo de filme que a gente usa aquela coisa assim, tipo, a gente tem que explicar uma coisa que não é de... alguma coisa muito técnica, assim, que não é de entendimento normal de todo mundo que tá assistindo o filme, né, da plateia. Então é meio que como se fosse quase um adendo do filme usar essa quebra da quarta parede pra, tipo, dar uma explicada no que é. Quase como se fosse uma nota de rodapé do próprio filme. E o filme que é queridinho de muitos
Amélie Poulain, de 2001. No Amélie Poulain, a Amélie Poulain interage com a câmera também, conversa com ela e faz alguns comentários. Muitos outros filmes utilizam essa mesma ferramenta. Os Bons Companheiros, Fahrenheit 451, Clube da Luta, Magnolia, Violência Gratuita, O Lobo de Wall Street, A Lavanderia, de 2019. Mas um filme que realmente fez um marco no cinema com isso, virar um clássico assim mesmo, foi o primeiro, o Curtindo a Vida Doidado, que marcaram as tardes de sessão da tarde de várias pessoas como eu. E depois disso, o Deadpool. E o próprio Deadpool fez meio que uma cena com referência a esse filme, né? Ele regravou uma cena bem igualzinha. E como ele já tinha essa interação com a quebra da quarta parede na própria HQ, porque o personagem sabe que é um personagem de HQ, então não tinha muito como fazer um filme que não utilizasse essa ferramenta. É claro que ele foi feito assim para todos os fãs ficarem satisfeitos também, né? Tem todo um cuidado um pouco mais especial com o jeito que essa quebra é utilizada no filme, porque, por exemplo, o Deadpool, ele só interage com a plateia quando ele é o Deadpool, e não quando ele tá sem fantasia, quando ele é o personagem mesmo. Então, também teve todo esse cuidado por trás disso. E até o Jay e Silent Bob, eles tiraram sarro de quem assiste o filme deles, olhando pra câmera também. Bom, gente, a lista de filmes que quebram a quarta parede, ela é muito longa. Eu poderia ficar aqui pra sempre falando sobre vários filmes e fazendo uma lista interminável. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se gostou do assunto, pode dar sempre uma conferida no nosso site, que tem um conteúdo um pouco mais completo. Badale esse sininho para as notificações dos próximos vídeos. Fica ligado na gente. Muito obrigada por tudo. Um beijão e até a próxima!